WordPress, será que ele é realmente vulnerável? É isso que a gente vai bater um papo hoje nesse vídeo aí para falar com você. Vou trocar uma ideia aqui, basicamente, sem muita firula e enrolação. Bom, eu venho utilizando o WordPress em alguns projetos que eu tenho, tá? E eu tive que fazer bastante mudanças para deixar o WordPress mais seguro. De antemão, eu já quero falar o seguinte: o WordPress ele é seguro. Tá? Ele não é vulnerável, ele é um projeto open source muito bem estruturado e tem um fundamento muito seguro. Tá? Então você não precisa se preocupar. Só que tem um pequeno detalhe aqui que torna o WordPress bastante vulnerável, que são os plugins. Os plugins que são a coceira do corpo, tá? Então, basicamente, como eu estava falando, eu utilizo o WordPress aí em bastante projetos que eu tenho. Ele simplifica muitas coisas. Tem alguns plugins bacana, tá? Que você até tem que pagar a maioria dos plugins, mas deixa o projeto bem mais simplório. Uma pessoa que não tem tanta habilidade com programação, por exemplo, consegue criar um site para o seu projeto muito facilmente com o WordPress. E ele é bem fácil mesmo de se trabalhar. Só que assim, eu tive que ter algumas camadas de segurança extras para deixar o WordPress de uma forma mais segura, tá? Nos meus projetos. Por exemplo, o campo login que a gente tem, ou seja, a gente vai ter sempre a url/wplogin.php. Conseguimos também fazer o URL, tá? Por exemplo, .com.br/admin, que normalmente ele também redireciona. Tá? A gente tem esses caras aqui. Quando a gente trabalha com os scans, tá? Que basicamente são robozinhos que ficam vasculhando pela internet. Se ele se deparar, por exemplo, com esse cara aqui, o WP Login, tá? Ele vai tentar fazer alguma coisa, né? Ele pode retornar para um banco de dados e depois alguém tentar ficar acessando ou fazer uma força bruta, né? Para tentar acessar sua página administrativa. Então esse aqui é um problema bem sério, tá? Então a gente tem um plugin, então olha só. Primeira coisa que a gente deve fazer ao instalar o WordPress: trocar essa URL, botar uma coisa personalizada. Por exemplo, podemos botar para acessar a área de admin, poderíamos botar simplesmente, né, URL/admin login Jeff, tá? Uma coisa assim, tá? Um exemplo. Com esse campo aqui, agora os scans já não conseguem mais acessar. E aí eu tenho que fazer o quê? Para mim, sempre quando eu logar, fazer o login na área administrativa, eu teria que botar, por exemplo, url.com.br/admin login Jeff, e seria aceito, tá? O login. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu falei, seria instalar um plugin, tá? Isso aqui já abre uma brechinha, tá? Então cada plugin que você for instalando no WordPress, ele vai abrindo uma vulnerabilidade. É normal, tá? Tá, Jeff, mas todos os plugins são vulneráveis? Não. Só que programação é assim, cara. Quanto mais coisas a gente vai adicionando no código, mais brechas vão se abrindo e que a comunidade ou o desenvolvedor não consegue ver, tá? Então vai se abrindo várias brechas. E aí a gente precisa de um outro plugin que é para fazer, por exemplo, OTP, tá? Que é muito importante. Então mais um plugin que a gente tem que instalar, que é pro OTP. Tá? Que é para fazer o login de 2 etapas, por exemplo. Então é mais um plugin que a gente tem que instalar. Abre mais uma brecha, tá? Mais uma brecha que esse plugin pode e a gente não sabe. E aí a gente normalmente não vai trabalhar com aquele tema padrão do WordPress. A gente vai ter que fazer o quê? Instalar mais um tema, tá? Que é também um plugin. Então normalmente é usado o Astra, né? Mas tem vários ali, mas normalmente o tema Astra abre mais uma brecha. E aí a gente vai ter que botar o quê? Para trabalhar, porque a gente vai ter que querer um campo de contato, né? A gente quer que as pessoas contatem a gente. Temos que instalar o quê? Mais um plugin para trabalhar com SMTP, tá? Então é SMTP. Então tem vários, né? Mas a gente precisa mais um plugin. Aí a gente vai querer trabalhar com uma forma no tema, tá? Não precisa ser o Astra, pode ser outro tema. A gente quer trabalhar de uma forma mais profissional. Aí a gente vai lá, paga um plugin Elementor, por exemplo, que é bastante usado. Então mais um plugin que a gente vai estar instalando. E aí a gente vai querer botar um carrossel lá no site, e aí a gente acha um plugin, mais um plugin que a gente vai estar instalando. Então a gente vai instalando plugins em cima de plugins,
código, muitas linhas de código, em cima de muitas linhas de código, vamos botando nosso WordPress, ele acaba se tornando o quê? Vulnerável. Tá, Jeff? Mas não. Sim. Se a gente olhar o CVE aqui, por exemplo, é muito fácil. Você bota no cv.org e pesquisa lá por WordPress, você vai ver a quantidade de vulnerabilidade que tem aqui, tá? Deixa eu dar um não aqui. A gente vai ver, olha só, em 2025, tá? Só desse ano. Olha a quantidade de vulnerabilidade que tem. Normalmente o que? São temas, tá vendo? Ó, temas, plugin. Aqui no WooCommerce, né? Que é outro plugin também para vender coisas. Mais um tema aqui para conta. Então tem aqui, ó, se não tá atualizado, dá ruim, tá? E aí a gente vai vendo aqui que os problemas, ó, membership aqui, ó, área de membros. Os problemas maiores são o quê? São os plugins, não o próprio WordPress em si, tá? O WordPress, como eu falei, ele é bem estável, né? E bastante seguro também. Mas olha só, então a gente vai tendo vulnerabilidade em cima de vulnerabilidade, cara. Ó, vou botar e é muita coisa, tá? E é 2025, tá vendo? Você vê 2025, ó. E vai embora, tá, rapaziada? Vai embora, é muita coisa mesmo. Aqui no campo de forms, aqui, ó, de formulários para criar, por exemplo. Aí eu quero criar um pop-up, também tem plugin. Então vai, tá? Então, batendo um martelo aqui, o WordPress não é vulnerável, o WordPress é bastante seguro. Só que precisamos de alguns plugins para deixar ele mais seguro para conta scan e tal. Então a gente vai ter que instalar um plugin ou outro para deixar totalmente seguro. Contato também, às vezes a gente precisa, então precisa instalar um plugin de contato, então vai ter que ter um plugin ou outro, sempre vai ter que ter. Só que a ideia é o que? É não encher de plugins o seu WordPress, manter sempre atualizado não só o sistema, tá? O sistema é óbvio que tem que ser atualizado, mas o WordPress tem que sempre estar atualizado, os plugins, deixa para atualização automática, tá? Então deixa lá sempre atualizando e sempre mantenha tudo atualizado bonitinho, tá? Então essa é a dica para você, manter sempre tudo atualizado e fica ligado, tá? E também trocar, como eu falei, para os scans, trocar a área de login, que botar um OTP, que é um 2FA no caso ali, que são 2 fatores, é muito importante você ter, tá bom? Então, sem medo, eu uso ainda o WordPress. No meu site pessoal eu não uso mais o WordPress, acabei que não achando tão interessante, então eu voltei para as ideias iniciais ali, que era o meu site totalmente feito com Shell Script, né? Então tudo que você está vendo aqui é Shell Script e ele é totalmente estático, tá? Você pode dar uma olhada aqui aos meus cursinhos, bem legal, tá? Então o meu site é totalmente seguro porque justamente ele é totalmente estático. Fechou? Pelo meu apoiador aí, Shell Hub, cara, que tá patrocinando esse vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Valeu!